Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal. Eu quero hoje explicar um pouquinho para vocês sobre casos de congruência dos triângulos. Esse vídeo vai especialmente para os meus alunos do 8º ano, né, que fazem o uso do livro da coleção Telares de Matemática, tá? Então, primeiro, nós temos que entender alguns casos, né? Tem um vídeo anterior aqui que a Pro postou para vocês que fala sobre a congruência dos triângulos, né? E aí nós temos alguns casos específicos, né, de congruência. Então, para saber se dois triângulos são congruentes ou não, né, tem no vídeo anterior já a explicação, a gente sempre tem que verificar 6 elementos, né, que são 3 lados e 3 ângulos. Por que 3? Porque nós estamos falando de triângulos, né? Então, para verificar a congruência, tem que conhecer, então, esses 6 elementos, que são 3 lados e 3 triângulos, tá? A gente pode, né, escolher 3 elementos, né, e verificar essa congruência entre eles. Se ela ocorrer entre 3 elementos, os outros automaticamente serão. O que eu quero dizer com isso? Que se 3 lados são congruentes, automaticamente os 3 ângulos também serão, né? Então, assim facilita para a gente analisar a questão da congruência. Bem, nós vamos ver primeiro o primeiro caso, né? O primeiro caso, eu vou pôr aqui para vocês, que relaciona a questão da congruência, tá? Primeiro caso, nós vamos chamar de LAL. Bem como se diz, ó, L-A-L. O que significa essa expressão? LAL significa lado, ângulo e lado de novo, tá? Nós vamos usar essas abreviações, por isso que a Pro decidiu anotar aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem, porque senão depois vocês vão ver a sigla e não vão entender o que é. Então, o primeiro caso é LAL, lado, ângulo, lado. É quando dois triângulos são congruentes, é quando eles têm dois lados e o ângulo que compreende eles são congruentes, tá? É como se eu fizesse para vocês o desenho de um triângulo, tá? E eu colocasse para vocês a seguinte situação, ó. Eu vou fazer aqui a mão livre, tá? Aqui eu tenho um triângulo, tá? E nesse triângulo, nós temos aqui o ponto C, B, A, ABC, né? Aqui nós temos um ângulo e aqui nós temos, então, os lados desse ângulo, tá? E daí, quando eu pensar na congruência desses dois ângulos, né, nós vamos pensar da seguinte forma, nós vamos pensar que nós vamos ter outro triângulo aqui do lado, que seja congruente, né, ó, eles não vão ficar bem igualzinho porque a Pro não tá usando régua. E agora esse ângulo tem o ponto E, F e G, tá? Aqui estão os pontinhos. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um lado e outro lado do triângulo. Então, o que eu quis dizer com essa explicação, tá? Que os dois triângulos são congruentes, ou seja, esses dois são congruentes quando tem dois lados, ó, dois lados, e o ângulo compreendido entre eles, ou seja, ó, entre esses dois lados que nós temos aqui deles, nós temos um ângulo aqui que está compreendido entre esses dois lados. Nesse caso, nós chamamos de LAL, lado, ângulo, lado, tá, gente? O segundo caso, ele vai ser chamado de LLL. O que quer dizer isso? E bem isso que você pensou aí, ó, lado, lado e lado, tá? Então, o que quer dizer essa situação? Que dois triângulos são congruentes quando tem os 3 lados congruentes, tá? Então, pensando aqui nos triângulozinhos, a Pro vai fazer aqui para vocês, a mão livre mesmo, ó, aqui tem um lado, aqui tem outro, né? Aqui nós vamos ter o ponto ABC, né, desses triângulos, e aí nós vamos ter aqui outro triângulo, tá? Outro triângulo, não na mesma posição, mas isso não quer dizer que eles não sejam congruentes, tá? A posição não diz respeito à congruência, ó. Então, nós temos aqui essa situação, lado, 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 LLL. Nós temos dois triângulos onde os 3 lados são congruentes, tá, gente? Esse é o segundo caso. O terceiro caso
o terceiro caso, nós vamos ter ala. O que significa o ala? Ângulo, lado e ângulo de novo. Olha só, significa que são 3 aspectos que vão ser observados agora nesse terceiro caso, né? Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos ter, nesse caso, no terceiro caso, 2 triângulos congruentes que têm um lado e os 2 ângulos adjacentes a eles são congruentes. Bem, vamos olhar o desenho, porque pelo desenho fica mais fácil da gente entender, né? Então, aqui nós temos um triângulo, a Pro tá desenhando a mão livre, tá? Mas aí no livro de vocês, na página 106, vocês têm bem desenhadinho, tá? Aqui eu tô explicando o que vocês têm aí na página 106 do livro de vocês, tá bom? Olha só, e aqui nós temos o ângulo, um lado aqui. Vejam que agora nós vamos analisar um lado, tá? Um lado e 2 ângulos. Vocês viram como... Opa! Olha só, ficou bem fora aqui da... Teria que ter sido aqui, ó, tá, gente? Vamos ignorar, então, essa linhazinha aqui do meio, tá? Vamos ignorar para ele ficar mais parecidinho. Então, aqui nós temos o ponto F, o ponto E, e aqui nós temos o ponto G. Vamos observar esse ângulo, tá? Que eu vou pôr 2 risquinhos, porque é congruente ao ângulo B. E aqui no E nós vamos ter outro ângulo que é congruente, o ângulo E congruente ao ângulo A desse outro triângulo aqui, tá? E vamos analisar os lados adjacentes, tá? Que são esses 2 lados aqui, tá, pessoal? Então, aqui que tá a diferença, ó. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Segundo caso, lado, lado, lado. E terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, tá? Sempre pensando nessa ideia aí. E daí, por último, tá, pessoal? Por último, nós vamos ter, então, o quarto caso de análise de congruência dos triângulos, que nós vamos chamar de lá, né? Que vocês já sabem, então, que é lado, ângulo e ângulo novamente, tá? Então, o que nós vamos analisar agora nesses triângulos? O lado, um lado e 2 ângulos, né? Então, tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto, respectivamente, congruente. Então, vamos pensar no desenho, para a gente conseguir entender melhor, ó. Aqui nós temos um triângulo, ponto C, ponto A, ponto B, tá? São os vértices. Aqui nós temos um ângulo, aqui nós temos o outro ângulo e analisando um lado, tá? Que nesse caso aqui é um ângulo, nós vamos analisar a questão do ângulo oposto, ó. Aqui tem um e aqui tem outro ângulo, tá? E daí nós vamos ter um outro triângulo aqui, como eu disse anteriormente, a posição do ângulo não importa, tá? Ponto G, ponto F, ponto E, tá? E aqui nós temos os ângulos opostos, né? Aqui e aqui é outro ângulo, tá? Então, vejam bem, ó, ângulos opostos nas 2 situações, analisando lado, ângulo, ângulo. Aqui nós temos o lado, ó, lado, ângulo, ângulo, tá? Então, são esses 4 casos que nós vamos ter, nós vamos precisar entender o que eles significam para nós conseguirmos fazer, então, os exercícios da página 108, que vão usar, então, essa sigla e essa necessidade de entendermos o que é cada um. Então, pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Atente a essas explicações que você vai conseguir fazer, então, os exercícios da página 108. Te espero no próximo vídeo, então, onde nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios da página 108. Tchau, tchau, pessoal!